Aleluia. Queridos, eu quero trazer uma palavra para a minha vida e para a tua vida, que está no livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 1 em diante. Uma palavra muito conhecida, uma palavra que me chamou a atenção no momento que eu estava lendo e relendo e ruminando, de que existe algo fundamental, primordial, especificamente no verso 15. E eu quero ler esta palavra contigo. Estava esquecendo das crianças. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Seu pastor fez 44 anos. Irmã Júnia, 44, filho. Vem cá, as crianças, em nome de Jesus. Então vocês me ajudam, gente. A idade está chegando. As crianças aqui à frente, amém? Cadê o... Esse aí, deixa. Pode deixar. Amém, vem cá. Vem cá, meu querido. E aí, amiga? Tudo certo? Te acordaram? Você estava no terceiro céu, te acordaram? Vem cá, princesa. Amém. Aleluia. Estenda tuas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar sobre a vida dessas crianças, ó Pai, as bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor, papai querido. Cobre elas, Espírito Santo de Deus, da direita, da esquerda, à frente, atrás, em cima quanto embaixo. Livra elas de todo homem sanguinário, papai. E em nome de Jesus, nós como igreja, nós profetizamos que daqui sairá, Pai amado, profetas e profetisas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pastores e pastoras do Senhor, Pai, evangelistas do Senhor, Espírito Santo. E nós declaramos, por que não, homens e mulheres temente ao Senhor, sim, Deus, fazendo parte de toda a litúrgica política, Pai, do Congresso. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos sobre a vida dessas crianças, Espírito Santo de Deus, as medidas, as bênçãos do Senhor alcançarão cada uma delas, ó Pai. Oramos também, Pai amado, intercedendo pelos pais, pelos professores. Espírito Santo de Deus, que os pais possam ter no coração deles, ó Pai, o entendimento, Espírito Santo, de cuidar da educação deles, sim, Espírito Santo de Deus, e trazer a palavra penetrante no coração de cada criança, Espírito Santo. E assim nós também oramos pela vida dos professores, Pai amado. Dai sabedoria, dai paciência, Espírito Santo. E sim, Pai amado, coloca o lúdico, Espírito Santo, sobre a vida dos professores, para que traga, Espírito Santo de Deus, uma moldagem, Pai amado, da Tua palavra, Espírito Santo, para a vida das nossas crianças. E em nome de Jesus, ao Senhor nós damos a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Quem encontrou Êxodo capítulo 33, diga amém. Se coloca de pé, você que pode, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atávios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, porque obstinados és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei,
Porém, agora tira-te de ti os teus atávios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atávios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Verso 10: E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, ou em outras linguagens, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenda que esta nação, atenta que esta nação é o teu povo. Verso 14: Disse, pois, irá a minha presença contigo para fazer descansar. Verso 15, finalizando a leitura da palavra: Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Queridos, você já conhece esse texto, você já deve ter lido esse texto, você já deve ter ouvido algumas pregações sobre esse texto. E uma coisa que nós entendemos aqui, que Deus está irado com seu povo, porque o povo, eles pecam contra Deus. No momento que Moisés estava no monte falando com Deus face a face, aí o povo pede um Deus. Aí Arão pega todos os objetos de ouro e faça um Deus para eles, um bezerro de ouro. E aí Deus olha e vê aquilo e fica irado com o seu povo. Aí fala para Moisés, conforme a gente lê o texto: vocês vão, porém eu não vou com vocês. Ou seja, vocês acabaram de, na linguagem de hoje, me deixou zangado, me deixou nervoso, me deixou irado com vocês. Eu tiro vocês da escravidão, coloco vocês num lugar para vocês me adorar, e vocês esquecem de tudo que aconteceu e começam a adorar um bezerro de ouro. Queridos, quando nós olhamos para esse texto e frisamos o verso 15 para as nossas vidas, diz assim: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amados irmãos e irmãs, eu quero intitular esta mensagem para a minha vida e para a tua vida, que Deus de presença.
Nós entendemos que todo tempo Deus ele quer relacionamento com o seu povo. Todo tempo Deus ele quer viver uma vida contigo, uma intimidade comigo e contigo. Deus é um Deus de presença, Deus é um Deus de relacionamento. E quando nós olhamos essa travessia do deserto, nós vemos Deus presente em todo o ambiente. Ali, quando o povo está atravessando o deserto, assim conforme a palavra do Senhor diz, naquele sol escaldante do deserto, porque quem aqui já viu algum filme sabe do que eu vou falar. O deserto ele é escaldante, ele é quente, sim ou não? Por causa da areia, mas à noite ele é frio por causa da areia. Quem aqui já foi em Cuiabá? Levanta a mão. Por que Cuiabá é quente demais? Porque Cuiabá, se você olhar de cima, Cuiabá fica embaixo e tem rochas em todo lado de Cuiabá. E quando esfria, muito frio. E aí nós vemos a presença de Deus, quando o povo está caminhando no sol, a nuvem, a presença de Deus. Quando anoitece, o povo está com frio, vem uma nuvem de fogo aquecendo o povo. E quando o povo sente sede, não tem mais aonde buscar água, a rocha. Jesus é a rocha. Ou seja, Deus é um Deus de presença. E quando nós olhamos e entendemos isso, nós precisamos entender de que a presença de Deus, ela precisa estar em nós. A presença de Deus precisa fazer parte do nosso projeto. E Moisés, ele traz uma coisa que vira uma chave na nossa vida. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas no nosso força, no nosso braço, no nosso intelecto. A gente vai mais um pouco além, vamos buscando alguns meios e esquece da presença. Esquece de o chamar a presença de Deus. E aqui nós entendemos de que quando Davi vai buscar a arca e acontece um acidente, a arca abre, e aí para todo o trânsito de movimentação da arca, e a arca vai para a casa de um camarada chamado Obed-Edom, e lá a arca fica por 3 meses, e você sabe disso, de que na antiga aliança, a presença de Deus ela era encaixotada na arca da nova aliança, e na nova aliança agora, em qual caixote foi a presença? Bate no teu peito. Foi para a tua caixa torácica. E aí a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. Aí vão avisar Davi. Davi, a arca da nova aliança que ficou na casa de Obed-Edom, lá Deus está fazendo coisas maravilhosas. Ou seja, Deus está abençoando Obed-Edom. Deus está fazendo Obed-Edom prosperar Davi. E quando nós falamos que é um Deus de relacionamento, olhamos para a vida de Enoque. Enoque tinha relacionamento com Deus de presença. E aí, o quão agraciado foi Enoque, que o próprio Deus o levou, por causa do relacionamento. Um Deus de presença, Ele quer relacionamento comigo e contigo. E nós precisamos entender esse versículo, porque nós não podemos avançar, nós não podemos caminhar, nós não podemos projetar algo futuro e não chamar a presença do Todo-Poderoso, e não viver a presença do Todo-Poderoso. Queridos, quantas das vezes eu e você temos feito coisas e não convidamos a presença? E o Deus de presença, Ele busca homens e mulheres para viver relacionamento. E aqui eu quero trazer alguns princípios para a minha vida e para a tua vida, de que Moisés nos ensina somente com um versículo, de que se a presença do Deus Todo-Poderoso que me criou e te criou não estiver conosco, nós não iremos, nós não subiremos a lugar nenhum. Primeiro, é de que a presença de Deus vale mais do que qualquer promessa. Queridos, Deus prometeu algo maravilhoso para Moisés: te mandarei a uma terra
que mana leite e mel. Aí ele para e pensa: mas a tua presença é melhor do que esta promessa. Queridos, existem pessoas que estão procurando uma promessa, viver uma promessa e esquecendo da presença. A presença, ela é fundamental para as nossas vidas. A presença de Deus, ela precisa estar em nós. A presença de Deus, ela precisa caminhar com nós. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel, mas Moisés não se impressionou apenas com a promessa. Ele sabia que o mais importante não era o destino, mas o que estaria com ele durante o caminho. Queridos, nós precisamos entender aqui algo primordial para as nossas vidas. Sem a presença, nós não conseguimos fazer nada. Sem a presença de Deus, essa igreja tinha fechado as portas. Sem a presença de Deus, o seu CNPJ já tinha fechado. Sem a presença de Deus, o teu salário do teu trabalho já tinha se fechado. Às vezes nós nos fundamentamos no CNPJ, às vezes nós nos fundamentamos aos nossos trabalhos, às vezes nós nos fundamentamos a algo banal e esquecemos do sobrenatural que é a presença. Quantas das vezes a gente vê pessoas buscando as bênçãos e esquecendo do abençoador? Isso é fato. Isso é fato. Quando a gente olha para a vida daqueles 10 que Jesus os cura e somente um voltou para agradecer. Isso é fato. Buscaram somente o milagre e esqueceram de quem é o que faz o milagre acontecer. Quantas pessoas têm traçado um caminho em busca de um milagre e esquecendo do Todo-Poderoso, que é a presença, que é o melhor, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Podemos ter tudo nesta vida, mas se não tivermos Deus, estamos vazios. Por outro lado, mesmo que falte tudo, se tivermos a presença, temos o suficiente. Às vezes, fala errado igual eu, mas quando dobra o joelho, toca o céu. É a presença, igreja. Igreja, em nome de Jesus, sabe o que é o pior? A pior coisa da vida do ser humano é ele ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Está transbordando, porém falta algo primordial, a presença. E Deus está reprovando e Ele está prosperando, mas falta a presença. Isso é reprovador. Nós precisamos entender de que sem a presença nós não vamos a lugar nenhum. A presença de Deus é o que nos diferencia. Queridos, nós precisamos entender de que Moisés declara que a presença de Deus era o que tornava Israel diferente de todos os outros povos. Às vezes eu fico me indagando a mim mesmo, de que crente é esse que serve a Jesus, sendo que as mesmas coisas que o ímpio faz, ele está fazendo. De que crente é esse que tem a presença, de que as mesmas desculpas que o mundo dá, ele também dá. Há uma necessidade de diferenciar quem tem a presença e quem não tem a presença. Há uma necessidade de diferenciar aquele que é e aquele que não é. Igreja, nós precisamos trazer a presença do Todo-Poderoso. Eu ministrei aqui um dia sobre uma mensagem que ela dizia bem assim, com o tema: pare de reclamar.
Deixa eu te falar uma coisa, aquele que tem a presença não reclama, aquele que tem a presença ele o adora, aquele que tem a presença ele não reclama, ele agradece, aquele que tem a presença ele troca a reclamação, a murmuração por gratidão, igreja. Nós precisamos entender que a presença precisa ser acompanhada nos nossos caminhos. Pastor, o inferno está furioso. Nunca ele ficou calminho. Igreja, nós precisamos ter a presença. Sem a presença, fazendo a força do braço, nós vamos nos cansar. E o que eu mais tenho ouvido, pastor, estou cansado, estou desmotivado. Está fazendo na força do braço? Na força do braço nós não vamos a lugar nenhum. Mas se tiver a presença, aleluia, algo vai acontecer. Querido, só basta uma palavra de Deus e os céus vão se abrir de uma porta a outra sobre este lugar. Mas o que me cabe, o que te cabe é buscar a presença, igreja. De necessidade de buscar a presença, uma constância da busca da presença. A presença de Deus traz descanso e direção. Olha o que Deus fala para Moisés, no verso 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Nós precisamos entender de que a presença de Deus nos dá descanso. Nos dá descanso. Cadê a irmã Júlia? A irmã Júlia falou bem assim hoje de manhã, o pastor é uma máquina. Eu falei, não, filha, eu não sou máquina não. O pastor não cansa. Eu falei, não, filha, eu canso também. Ah, o pastor não para. Não, filha, eu dou uma caminhada, dou uma pausa e descanso em Deus. Nós precisamos entender de que a presença de Deus nos dá descanso. A presença de Deus nos dá um descanso que o mundo não dá. Existem pessoas que têm muito dinheiro, porém não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e ter um sono de qualidade. Eu tenho um ritual para me dormir, o que eu lembro até eu morrer, né? Eu viro para direita em torno de alguns segundos, depois eu viro para a esquerda e não lembro mais nada. Morri, pacotei. A Luciete falou que os cachorros ficou latindo a noite toda. Por que esses cachorros ficou latindo a noite toda? Eu falei, estavam fazendo o trabalho deles. Simples. Não ouvi nada. Mas uma coisa nós precisamos entender, igreja, em nome de Jesus. A presença de Deus, ela nos dá descanso, ela nos dá vigor, ela nos move, ela nos motiva. Quando você disser para mim, pastor, eu estou desmotivado, a resposta é esta, a conclusão é esta: olhe para a cruz e veja o que Jesus fez por você. E se você não conseguir se motivar olhando para a cruz, quem sou eu para te motivar? Quem sou eu? Desculpa te dizer, mas eu não vou morrer por você. Eu não vou ser crucificado por você. Quem fez isso foi Jesus. A minha e a tua motivação, o meu descanso e o teu descanso tem que estar em Jesus. Tem que estar em Cristo. Isso, igreja, é presença. É buscar a presença e descansar na presença. Porque as lutas, elas vão chegar para mim e para você. Sim ou não? As lutas, elas vão estar à nossa porta batendo todos os dias. Cabe a mim, cabe a você tomar uma atitude diferente de estar na presença e continuar a caminhada. O maior erro do cristão desde o Éden, quando erra, fugir da presença. Quando escorregar na casca de banana, fugir da presença. Sim ou não? Nós precisamos entender esse princípio. Vacilou, errou,
volta para a presença, mas não foge da presença. Porque sem a presença não faremos nada. É necessário estar na presença. É necessário estar na constância da presença. Porque se a presença de Deus não for comigo e contigo, nós não arredamos o pé daqui. Igreja, eu sei que os dias eles estão sendo um pouquinho mais triturador. Sim ou não? É verdade, sim ou não? Os dias já estão se abreviando. Se você acorda às 4 da manhã, quando você olha que não, já é 9. Quando pensa que não, a barriga já doeu, já deu fome, já é hora do almoço. E quando você pensa que não, você já almoçou, já é 2 horas, 3 horas da tarde. Sim ou não? Então os dias estão se afunilando para Cristo voltar. O que cabe a mim, o que cabe a você é buscar mais a presença, se aprofundar mais em Deus. Porque sem Deus o caminho se torna pesado. Com Ele, até os momentos mais difíceis na minha vida e na tua vida, os processos da vida se torna leve. Qual é a dinâmica da vida? A dinâmica da vida é simples. Você mata um leão, já tem outro pronto para amanhã. Você derrota um gigante, já tem outro pronto para amanhã. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a liturgia da vida. Nasce chorando e vai morrer. Nós precisamos entender isso, igreja. Vai ter um tempo de paz, sim, pela presença. Vai ter um tempo de alegria, sim, pela presença. Sem a presença nós não vamos a lugar nenhum. A presença de Deus exige relacionamento. Relacionamento. Simples. E aqui eu abro um parênteses para a vida dos casais também. E precisa ter diálogo. Precisa ter relacionamento. Confesso aos irmãos que essa semana eu e minha esposa tivemos um tete-a-tete. A Luciete falou: amor, nós precisamos dar uma pausa na correria e ter relacionamento. Precisamos ter uma pausa na rede social e ter relacionamento. Precisamos abrir mão de alguns momentos de rede social que não traz nada de produtividade para a minha vida nem para a tua vida e ter relacionamento. Igreja, um casal que não tem diálogo corre um certo risco para separação. E um cristão que não tem diálogo com o Pai corre um certo risco de ficar pelo caminho. O pai precisa que o filho tenha um relacionamento com ele. Nós precisamos ter relacionamento com o Pai. Nós precisamos buscar o Pai. Porque todo o tempo o Pai está disponível. Sim ou não? Deus ele mudou? Deus ele mudou? Deus ele é imutável. Agora quem que mudou? Nós mudamos. Nós nos enchemos de coisas totalmente infrutíferas, totalmente indesejáveis para os nossos prazeres e os nossos deleitos. E o Pai está em busca de filhos e filhas que tenham um relacionamento pela presença. Queridos, nós precisamos ter um senso de urgência. O que é importante, o que é prioridade para a tua vida. O que é importante, o que é prioridade. A presença sempre está ficando em segundo plano, sim ou não? Queridos, nós precisamos, como igreja, ter um senso de urgência.
de buscar a presença. Às vezes, amados irmãos e irmãs, nós buscamos uma correria do dia a dia e esquecemos de buscar a presença. Pastor, eu estou sem tempo. Tem um negocinho no Instagram que vai te mostrar quanto tempo tu fica lá dentro, quanto tempo tu fica navegando lá dentro. Aí tu vai lá e tira um print e me manda: pastor, hoje eu estou com tempo, olha aqui quanto tempo eu fiquei no Instagram, quanto tempo eu fiquei no Facebook. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter uma busca pela presença. Pastor, eu começo a trabalhar a tal hora da manhã, acorda 1 hora antes, meia hora antes, e busca. Faça das primícias a presença, porque chega no final do dia, tiro por mim mesmo, nós estamos cansados, estamos desgastados, com uma mentalidade poluída. Aí eu vou ler a Bíblia agora, 2 palavras, você não passa do primeiro e segundo versículo, você já está dormindo. Pastor, Satanás está tentando roubar. Aliás, pastor, Satanás está me dando sono e não está deixando eu ler a Bíblia. Que hora que você foi ler a Bíblia? À noite? Totalmente já esgotado? E me perdoa. E entregando o resto. Queridos, buscar a presença de Deus deve ser nossa prioridade. Buscar o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Moisés não negociou a presença de Deus. Ele deixou claro, não daria um passo sem ela. Isso revela prioridade na minha vida e na tua vida. De que a minha e a tua prioridade tem que ter um fundamento. Qual é a minha e a tua prioridade? Amados irmãos e irmãs, sabe qual é o erro? O maior erro do cristão? Que ele busca a presença quando está tudo dando errado, sim ou não? Sendo que deveria ser ao contrário, Jesus. Sendo que a gente deveria estar numa constância, irmão Marcel, numa constância de busca pela presença, um efeito espiral, busca hoje, busca amanhã, e quando chegar o dia mau, você está fortalecido pela presença. É coisa simples. Pastor, o negócio está ruim. E eu mesmo já estou enrotulado disso. Vamos orar. Sendo que a gente deveria estar orando por isso. Uma busca pela presença, uma busca pela constância. Porque quando o dia mal chegar, você vai estar alicerçado pela presença. Daniel, ele tinha horários pela busca da presença. Daniel tinha horários. Sabe uma coisa que você faz e nem tem consciência do que você faz, mas você faz constantemente? Você tem um horário específico para tomar o café da manhã, como você tem um horário específico para tomar o café da tarde. Por quê? Constância. E por quê? A barriga dói. O corpo já está habituado para isso. Agora, um marco zero para a minha vida e para a tua vida. Uma busca pela constância, constantemente. Opa, eu preciso buscar, porque o meu corpo está pedindo, a minha alma está pedindo a busca da presença. Eu e a Luciete, daqui uns dias nós vamos radicalizar. Eu vou tirar só a massa, né? Que é o trigo e pronto, né? A Luciete vai dar uma radicalizada maior. Mas a gente vai trazer uma constância, uma doutrinação para a minha vida e para a vida dela, pela busca pela presença. Abriremos para a igreja. Quem queira caminhar conosco nessa nova jornada, vai ser aberto para a igreja. Mas uma coisa é certa, igreja,
Existe coisa na minha vida e na tua vida que ela é necessária radicalizar, cortar na carne. Cortar na carne dói, sim ou não? Mas é necessário para que você tenha mais presença de Deus, para que haja mais presença de Deus na minha vida e na tua vida. Radicalizar. Primeiro dia dói, no segundo dia dói, no terceiro já está sendo tratado aquilo que estava doendo. Mas uma coisa eu te dou toda a ênfase em nome de Jesus: você vai ser um cristão tratado e sarado e curado pela presença de Deus. Porque muitas das vezes abrir mão de uma rede social vai fazer falta. Abrir mão de algo que é prioridade para a tua carne, uma alimentação que você gosta, vai doer. Mas você pode ter certeza absolutamente que a tua constância de busca em Deus vai ser maior e vai priorizar aquilo que está te faltando. E como podemos buscar essa presença? Simples, igreja. Simples, e você já sabe. Mas eu estou aqui nesta noite para te relembrar, para te ressignificar alguns conceitos que você acabou esquecendo no meio da caminhada. Leitura da palavra, primeiro ponto. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, jejum e consagração. Deus vai transbordar sobre a tua vida dentro desses 3 pilares. Sabe por quê? Aquilo que te faz falta, você busca. Teu salário todo final do mês tem que cair, sim ou não? Se você falta um dia no trabalho, faz falta, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se tiver chovendo, você vai para o trabalho, sim ou não? Coloca a capa, né? Se acomoda e vai. Hã? Sem capa? Maravilha, esse é dos meus. Capa de Eli. Vida espiritual agora. Quarta-feira de oração, pé d'água caindo. Você vem para o culto, sim ou não? Vida espiritual. Tá chovendo, pastor, aqui em casa. Aqui na minha casa não está chovendo, igreja. E aí? Está caindo um pé d'água. Você vem para o culto, sim ou não? Cuidado, igreja, vai chover. Daqui uns dias vem chuva. Igreja, aquilo que nos faz falta a gente busca. Muitos estão em busca de algo financeiro, que é palpável. Não estou dizendo que a vida financeira não é algo que você não precisa buscar. Você precisa buscar, principalmente aqui em Lucas. Tem que aluguel para pagar, tem muita coisa para pagar. Você precisa. Mas uma coisa é certa, igreja. Um dia vai fazer falta a sua vida espiritual na presença. Isso é fato. A vida espiritual, ela precisa, ela necessita ter um senso de urgência, uma busca, uma constância. Porque sabe o que nós estamos vivendo hoje, principalmente nesse contexto de mundo atual, de que pessoas estão cortando mais os dedos do que os cabelos. Cortar o dedo dói, sim ou não? As pessoas estão deixando de cortar o cabelo que vai crescer para cortar os dedos. Uma busca por uma coisa que poderia aguardar, poderia esperar, mas troca o espiritual pelo financeiro. Não é errado você ter uma gestão financeira boa que te sustenta. O que é errado é você esquecer da presença, da constância da presença. Amados, nós precisamos entender esses 3 pilares: leitura da palavra, jejum, oração. Ela faz parte na vida do cristão. Ela faz parte. Podemos buscar a presença de uma forma intencional, por meio da atitude prática no nosso dia a dia. Uma oração constante. Orar sem cessar. Não substitua a presença de Deus. Nem milagres, nem conquista, nem promessas. Moisés entendeu que o maior tesouro não era a terra prometida, mas caminhar com Deus.
essa também deve ser a minha e a tua escolha. Queridos, escolher a presença é mais valiosa do que você buscar uma promessa. E eu quero refazer essa pergunta para a igreja. Se um belo dia os seus títulos, os títulos que te intitulam, se tirarem de você, você continua na presença? Se tirarem os seus certificados, você continua na presença? Se tirar os teus rótulos, e se te tirarem uma promessa que Deus fez, você continua na presença? O Espírito Santo perguntou para mim: se tirar o teu título de pastor, você continua na presença? Amados irmãos e irmãs, a presença ela é inegociável. A presença ela é necessária. Sem a presença nós não vamos a lugar nenhum. Sem a presença não teria sentido eu e você aqui nesse lugar. Sem a presença de Deus nós não conseguiríamos mover um passo na nossa caminhada. Que possamos fazer da nossa caminhada uma busca constante pela presença. Deixar as coisas banais, as coisas infrutíferas, as coisas que não vai nos dar um destino de uma eternidade que foi totalmente enraizada em Cristo Jesus. E olha quão real é. O próprio Jesus, ele carregava a presença. O próprio Jesus precisou morrer na cruz para deixar a presença em mim e em você. Eu quero te convidar a você a se colocar de pé em nome de Jesus. Nesse momento eu quero te convidar você a fechar os teus olhos. E se por algum momento esta palavra tocou em teu coração, essa palavra falou contigo, e que o Espírito Santo falou para você que é uma necessidade tua de refazer o caminho em busca da presença, de refazer a vontade do Pai novamente, de refazer aquilo que Ele outorgou você fazer, que é necessidade, que é prioridade, que é uma necessidade de busca, uma necessidade primordial para o reino de Deus. Nós não nos movemos, Senhor. Nós não movemos, Senhor, um pé, Espírito Santo de Deus, se a Tua presença não for conosco. Nós não queremos, Papai amado, de forma alguma chegar naquele grande dia e o Senhor dizer que não nos conhece, e o Senhor disser que nunca nos aceitou como filho, porque nós negligenciamos a presença. Então, Espírito Santo de Deus, nesta noite nós nos voltamos, nós falamos como João Batista, que o nosso eu nos diminua, que as nossas vontades se diminuam, e que nós possamos crescer, que o Senhor possa crescer em nós, que a Tua presença cresça em nós, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós sabemos e cremos, Pai, com plena convicção no nosso coração, que a Tua presença é mais valiosa do que qualquer ouro e prata, Espírito Santo.